So it's good to be here, good to be back here. É muito bom estar aqui, estar de volta a esse lugar. I have learned to love your church. I love to be back sharing God's word. Ou seja, eu tenho aprendido a amar essa igreja e a voltar e a compartilhar a palavra de Deus com ela. And so my friend and my pastor Sergio, we are close. E aí meu amigo e irmão pastor Sérgio, a gente tem We sort of wear the same clothes a gente está sometimes. vestindo as mesmas roupas às I have a vezes, eu black nem shirt notei. and jeans. I just have more cloth and more Eu só tenho fabric. pouco mais de tecido na Little minha more roupa. space here between Tem the mais two. espaço na minha roupa. Yes, yes. If you have your Bible, turn with me to 2 Corinthians Vamos para a chapter Bíblia 5. e vamos abrir na segunda carta de São Paulo aos Coríntios. As we talk about acts of love, À medida que nós falamos de atos de amor, in a series reminding us to love imperfect people, em uma série que nos lembra sobre amar as pessoas imperfeitas, there is a passage that comes to mind for me há uma passagem que vem à minha mente. that I love so much. I wrote a book on this one passage. Eu amo tanto essa passagem que eu quero olhar essa passagem The com book vocês. is called Compelled by Love. O livro que eu escrevi sobre isso é Constrangidos por Amor. And it reminds us what 2 Corinthians 5:14 says. E isso nos lembra o que é que a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, It nos diz. says, for Christ's love compels us. Porque o amor de Deus nos constrange. So when we do acts of love, E aí nós praticamos when we atos de show the amor. love of Jesus to our neighbor, A gente compartilha o amor de Jesus when com we o nosso minister to the hurting, A gente ministra para quem está when ferido. we give to those who are without, when we give to those who have little, Quando a gente dá para aqueles que têm pouco. we are doing so because of the love of Jesus. A gente faz isso por causa do amor de We are Jesus. compelled by love. Porque nós somos compelidos, nós So somos verses constrangidos. 16 through 21 will explain this for us. Pronto, vamos ler o verso 16 do capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Leiam comigo. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? Por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou o que, gente? A mensagem da reconciliação. Vamos ler juntos agora. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amen, amen. So this passage speaks of the love of Christ, Essa passagem fala do amor de Jesus Cristo. of our role in the love of Christ. Se nosso papel nesse amor de But it Jesus, ends with what Jesus did to make this love possible. e como Jesus, através de que meio ele torna esse amor possível. So I want us to walk through this passage. Vamos passear pela passagem, We'll look por at it essa verse passagem. by verse, Vamos olhar verso a verso. but there are four main things I want us to see. Mas hoje a gente precisa ver 4 coisas muito importantes nesse texto. Maybe you want to write these down as we go. Se você quiser escrever à medida que a gente vai falando, essas 4 importantes lições desse texto. But we will repeat them so we all can remember. Mas eu vou repetir de maneira que a gente possa lembrar. So remember, Paul is writing this letter to the Corinthians. Lembre-se que Paulo está escrevendo essa carta aos Coríntios. They had not represented Jesus well. Eles não estavam representando Jesus muito bem, a igreja de Corinto. The church in many ways was corrupt Em muitas formas, aquela igreja de Corinto estava se corrompendo. and the church was not living for Jesus all the time. E a igreja não estava vivendo para a glória de Jesus todo o tempo. So Paul speaks to them about the need for a new way.
E aí Paulo fala sobre a necessidade de um novo caminho, um novo jeito. They needed to change and show Jesus' love to others. Eles tinham que mudar e mostrar o amor de Deus pelas outras They pessoas. needed to share his good news with others. Eles tinham que compartilhar as boas novas com outras And he pessoas. tells them of this beginning in verse 16. E ele diz isso aqui no começo do texto, no verso 16. So number 1 from verse 16, A partir do verso 16, a primeira coisa que você aprende hoje. we get a new perspective. Nós ganhamos de Deus uma nova perspectiva. Say it with me. Nós ganhamos de Deus uma nova perspectiva. Okay, so number 1, we get a new perspective. Okay, now where is this in the passage? Onde é que está isso na passagem que lemos? In 2 Corinthians chapter 5 verse 16, Nesse 2 Coríntios capítulo 5, verso 16, it says, "From now on then, ele diz, a partir de agora em diante, we don't know anyone in a purely human way. nós não conhecemos ninguém de uma maneira puramente humana. Even if we've known Christ in a purely human way, Mesmo quando nós conhecíamos antes Jesus de uma maneira diferente, de uma maneira puramente humana. we no longer know him like that. Agora nós não conhecemos a Jesus de uma maneira meramente natural. Therefore, if anyone's in Christ, Portanto, se alguém está em Cristo, he is new creation. é uma nova criação. The old has passed away As coisas velhas passaram and the new has come." e as novas vieram. You recognize this, the last verse. Vocês conhecem esse verso que lemos, não Some of conhecem? you are nodding your head up and down. Vamos lá. Okay, so why? Because it's a common verse to us to memorize. Isso aí é um verso muito fácil da gente memorizar. If you are in Se Christ, você está em Cristo, You are a new creation. nova criatura é. the old has passed As away, coisas velhas se passaram the new has come. e tudo se fez You novo. get a new life. Você ganha dele uma nova vida. And you are dead in your trespasses and sins without this Você life. naturalmente está morto em seus pecados e transgressões sem Cristo. So if we don't have a relationship with Se Jesus, nós não temos um relacionamento com Jesus, we are in the old nature, a gente ainda está na velha we are natureza, in the old way of things. na velha maneira de ver as But coisas. when we receive Mas Jesus, quando nós recebemos Jesus, we receive new a life, gente recebe uma vida nova. and all things are made E new. todas as coisas são feitas novas. But the passage just before this Mas a passagem logo antes desse tells us texto we no longer see people in a normal, in a diz o human seguinte, way. que nós não mais vemos as pessoas de uma maneira meramente humana. So in other words, when we look at people, Em outras palavras, quando nós olhamos para as pessoas, because we have a new life, porque nós temos uma nova vida em we give Cristo, them a different look. nós olhamos para as pessoas de maneira We see diferente. people A differently gente vê as pessoas de maneira because we diferente. see them how Jesus sees them. Porque nós passamos a olhar as pessoas como Deus olha para elas. Because when we were dead in our trespasses and Porque quando sins, nós estamos mortos em nossos pecados we e were transgressões, unworthy. nós somos indignos. We did not deserve help or love, Nós não merecemos amor nem ajuda. but He gave it to us because He loves us. Mas Ele nos deu tudo isso porque Ele nos ama. He gave us a new life Ele nos deu uma vida nova so we would have a new look. para que a gente tenha um novo olhar, We would have a new perspective, uma nova perspectiva. and we would see people not through E human a gente eyes. possa ver as pessoas não pelos olhos humanos. We get a new perspective. A gente ganha uma nova perspectiva. So we get this perspective of other people, Então a gente ganha essa perspectiva com relação às outras but also of pessoas, Jesus. mas também com relação a Jesus. Paul writes, for some we knew Jesus in a purely human way, Ele disse que não mais conhece Jesus de uma maneira meramente humana. yet now we no longer know him like that. Ele não conhece Jesus daquele jeito apenas, de uma maneira humana. So don't miss this. Não perca Our isso. perspective is changed. Nossas perspectivas são Okay? mudadas. We now have a new life in Christ. A gente agora tem uma nova vida em We Cristo. see people differently, Passamos a ver as pessoas de and maneira we diferente. understand Jesus differently. E a gente entende o projeto de Jesus de Now maneira diferente. at this point, some of you might not yet have new life in Christ. Talvez nesse ponto, talvez haja alguém aqui que ainda não tenha tido a oportunidade de ter uma nova vida em Cristo. Maybe you're here and you're not sure. Ou talvez você esteja aqui, mas não esteja Let certo. me speak the words of Jesus. Jesus says you must be born again. Eu vou falar as palavras de Jesus. Você precisa nascer de novo. And so that means we're spiritually dead without Christ. É por isso que nós estamos espiritualmente mortos sem Cristo. So if you are here tonight and have not yet been born again, Se você está aqui hoje, mas ainda não nasceu de novo, we are glad you are here.
We love you for being Nós here. estamos muito gratos por você estar aqui. But Nós we want to amamos say você estar that aqui. without Christ we are spiritually dead. Mas a gente precisa dizer que sem Jesus nós estamos espiritualmente mortos. We need to be born A again. gente precisa nascer de And novo. when you are born again, you'll receive new life. E quando você nasce de novo, você recebe uma nova And you'll vida. have a new look at people. Você olha de maneira And a new look diferente at para as Jesus. pessoas. E você olha diferente para Jesus. Amen? Amém? Yes. So we get a new perspective. Número A 1. gente ganha uma nova perspectiva. Número 1, é a primeira coisa que a gente aprende do texto. Ganhamos uma nova perspectiva sobre os outros e sobre Deus. Because the world is actually passing away. Porque, na verdade, esse mundo em que nós vivemos está passando. Paul writes in the scriptures that the world in its present form is passing away. Paulo escreveu em outro trecho das Escrituras que esse mundo, conforme ele é, está passando. In 1 Corinthians 7:31, he reminds us the world is dying. Em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 31, ele está nos assegurando que esse mundo está morrendo. But Jesus is making all things new. Mas Jesus está fazendo todas as coisas He's novas. giving you new life. Está dando a você uma He's nova giving new vida. life to our friends. Está também dando nova vida para os seus And amigos. because we live that new life, E porque eles vivem essa nova vida, we show acts of love and service. a gente mostra através de atos de amor e We serviço. bring life into a dying world. E aí a gente traz vida para um mundo que está morrendo. So we get a new perspective. A gente ganha uma nova perspectiva. Número 2, Vamos lá, número 2. sent on a mission of reconciliation. Nós fomos enviados por Deus em uma missão de reconciliação. So we get a new perspective, A gente ganha uma nova perspectiva. sent on a mission of E aí a gente é reconciliation. enviado em uma missão de reconciliação. So because we have new life, Porque nós temos uma nova vida, now we have a new role. também tem um novo We papel. have been reconciled to Nós God, fomos reconciliados com Deus. so we be ministers of reconciliation. Nos tornamos então ministros da reconciliação. We know what reconciliation Você means. sabe o que é que reconciliação significa, não I bet sabe? many of you have had arguments in this room. Talvez tenha pessoas aqui que briguem, né, nessa Who's had sala. an talvez argument in não. this room before? Has an Quem argument já before? brigou com alguém, já teve Yes, confusão? yes, Ninguém. They are yes. saints. Yes, no arguments No, here. no No, arguments. no. Everybody Then is nobody Tá here tudo is santo. Tudo santo. nobody here is married. Ninguém aqui então é casado. Nobody here has parents. Ninguém aqui tem pai e mãe. No. Because if you are married, you have had an argument with your spouse. Porque se você é casado, você já brigou com sua esposa. Yes. So wives, point to your husband right now and said, it was your fault. Esposas, aponte para o seu marido e diga: a culpa é sua. It's your fault. Yes. Okay, so when you have an argument, Quando você tem uma discussão, uma briga, the relationship is broken. o relacionamento se quebra. It has to be Você reconciled. precisa reconciliar. And maybe by your apologies. Talvez pedindo desculpas. Or maybe somebody helped you to reconcile. Talvez alguém te ajude a reconciliar. Well, the Bible says we need reconciliation with God. A Bíblia diz que a gente precisa de reconciliação com Deus. The Bible teaches that without Christ, we're in a broken relationship with God. Ele diz que sem Jesus, a Bíblia diz que sem Jesus a nossa relação com Deus está quebrada. É o que a Bíblia diz. So we need reconciliation. Então a gente precisa de And reconciliação. Jesus died on the E cross Jesus morreu na cruz for our sin por nossos and in pecados. our place, E no nosso so we lugar. might receive by grace and through faith De maneira que nós recebamos pela New graça life and e that através reconciliation. da fé, nova vida e so reconciliação. we might be reconciled to God. Para que a gente se reconcilie com But when Deus. we are reconciled to God, Quando nós somos reconciliados com we are Deus, called to be agents of reconciliation. a gente é chamado de agente de reconciliação. Let's look at the Bible passage. Vamos olhar na Bíblia aqui. It says, now everything is from God. Ele diz aqui no texto que nós lemos, So the things before, the new life and the new look, they're from God. ou seja, todas as coisas pertencem a Deus. Mesmo as antes de nós o encontrarmos, pertencem a But Ele. then Paul goes on to write, E aí, Paulo diz o seguinte, God who reconciled us to himself through ele Christ diz que Deus nos reconcilia com Ele, através de Jesus and Cristo. gave to us the ministry of E reconciliation. que em razão dessa reconciliação, Ele nos deu um ministério de reconciliação. That is, in Christ, Portanto, em Cristo, God was reconciling the world to himself, Deus estava reconciliando o mundo com not Ele, counting their trespasses against them. sem contar as suas transgressões contra And Ele. he has committed the message of reconciliation to us. E Ele mandou que nós pregássemos a mensagem da reconciliação. So you can say amen, you are reconciled to God. Você pode dizer amém se você é reconciliado com Deus. That is good news. Boa nova. That is great news. Boa nova. But you are Grande. not reconciled to God to stop there. You are reconciled to God to reconcile others. Você precisa se reconciliar com Deus para ajudar
a outros se reconciliarem. So com let me Deus. give an example. Deixa eu dar um exemplo para I will você. use Pastor Sergio as my help. Vou usar pastor Sérgio Okay. como meu. So if minha ajuda. God and I are getting right, I'm getting right with the Lord over here. Eu estou bem com Deus aqui. Okay? So I confess my sin. Eu confesso o meu pecado. I receive Jesus as my Lord and Savior. Eu recebo Jesus como I am meu born Senhor. again. E eu sou nascido My de sin is novo. washed away. Então meus I have pecados new foram life in lavados. Christ. Eu tenho I nova say vida. thank you, Jesus, for new life in Eu Christ. digo obrigado Jesus pela I nova am vida. reconciled to God. Eu estou reconciliado God com and Deus. I are reconciled. Eu e Deus estamos reconciliados. But it doesn't end there. It does not stop there. Mas isso não para aí. I have to tell of this reconciliation. Eu preciso falar sobre essa I have to reconciliação. tell of it to my friend. Eu preciso dizer para o amigo que não And reconciliou-se to ainda. this friend, and to this Para friend, esse, and to this friend, and this friend. esse amigo. Because I have been reconciled. Porque eu fui reconciliado. I want to spread the message of Eu preciso reconciliation. espalhar a mensagem da reconciliação. And that's you. É você que tem que You fazer have been isso. reconciled Você foi reconciliado. to become an agent of reconciliation. E aí você agora se tornou um agente de Now, you reconciliação. are not the means of reconciliation. Você não é o meio da reconciliação, entenda. Jesus is the means. Jesus é o meio da reconciliação. But you a are the maneira. messenger of Mas você é o reconciliation. mensageiro da reconciliação. So we get a picture here that in Christ, Então a gente pega aqui algo de que we are em to then Cristo receive Him. nós recebemos Jesus. The passage says in Christ 2 times. Nessa passagem que nós lemos, a expressão em Cristo vem duas vezes. Why? Because the world is either in Christ, Porque ou o mundo está em Cristo, and therefore having received new life, então eles receberam nova vida, or not in Christ, ou não em Cristo, ou and não being estão em dead in our Cristo. trespasses and sins. E aí estão ainda em seus pecados e So transgressões. maybe you're here tonight, Talvez você aqui hoje, and you're not in Christ. e talvez você ainda não Maybe esteja em Cristo. you've not received His gift of eternal life. Talvez você ainda não tenha recebido o presente da His vida eterna, gift of forgiveness of sins. o perdão dos seus His pecados, gift of reconciliation with God. e o presente da reconciliação com Deus. Maybe a friend brought you tonight. Talvez alguém tenha te trazido aqui hoje, um And amigo. maybe they invited you because they have been reconciled. Talvez ele tenha te trazido porque esteja vivendo a And reconciliação they com love Deus. you. E ele te ama. And they know that they are not the means of E eles reconciliation, sabem que eles não são a maneira que Deus usa o caminho Jesus is. da reconciliação, mas Jesus. but they are the messenger of Mas eles são reconciliation. mensageiros dessa And so reconciliação. they shared this good news with you. E ele compartilha essa boa nova com Don't você. leave here tonight without receiving this good news. Não sai daqui hoje sem receber essa boa nova. Don't leave here tonight without receiving this gospel. Não sai daqui sem receber essa boa nova, esse evangelho. But when you receive the gospel, Quando você recebe o evangelho, you get a new life. e aí você tem uma nova vida. And that gives you a new perspective. E dá para você uma nova perspectiva. You get a new life. E você tem uma nova That vida, gives you a new mission. que lhe dá também uma nova You are missão. sent on a mission of Você passa a reconciliation. ser enviado de Deus como ministro de reconciliação. And number 3, Número 3. A terceira coisa que você precisa entender desse texto é que Paulo está dizendo que nós passamos a ser representantes de Jesus e do seu reino. yes, representing Jesus and His kingdom as ambassadors. Ou seja, representando Jesus e o seu reino como embaixadores. Now, ambassador is not my word. Embaixador não é a minha palavra, não sei eu que estou dizendo isso. It's Paul's word in the scriptures. Paulo está dizendo nas He escrituras, says, therefore, we are ambassadors for ele Christ, diz, portanto, nós somos embaixadores de Cristo, certain that God is appealing through us. certos de que Deus está fazendo o apelo através de nós. We plead on Christ's behalf, Então nós apelamos no nome de Jesus. be reconciled to God. Reconcilie-se com Deus. So we are ambassadors Nós for somos Christ. embaixadores por isso. Now, ambassadors now are the same thing ambassadors were then. Os embaixadores hoje são idênticos aos embaixadores do tempo em que a Bíblia foi escrita. Brazil sends out ambassadors. O nosso país, o Brasil, ele envia Yes, we embaixadores have ambassadors from Brazil to the United States. do Brasil para todos os lugares, Germany inclusive and to Australia. Estados Unidos, Why? Austrália, Because they represent Brazil. porque o embaixador representa o seu They país. tell people how good Brazil O is, embaixador diz como o Brasil é bom, how wonderful picanha is. como picanha é maravilhoso. Too much picanha. Muita picanha, ele Yeah. comeu feito um But they bicho. tell of the culture and how good it is. Então diga, e ele diz sobre a sua cultura e This- quão boa ela é. And they go around the world to represent Brazil. Então eles vão ao redor do mundo para representar o Brasil. And then Jesus says, you are an ambassador for Him. Ele diz, você
é um embaixador de Jesus. You are an ambassador for the kingdom of God. Você é um embaixador do reino de Deus. And Jesus says in Matthew 6:33, E Jesus diz em Mateus 6:33. he says, seek first the kingdom of Ele God diz: procure primeiro o reino de and Deus his righteousness, e a sua justiça, and all these things will be e added as to you. demais coisas vos serão So acrescentadas. you are an ambassador Você é um embaixador to follow the king, para seguir o to rei, tell of his goodness, falar sobre a sua bondade, to speak of his wonder, para falar de suas to maravilhas, seek first his kingdom, para buscar primeiro o reino dele, and then to represent Jesus and e his kingdom também well. para representar Jesus e o seu reino bem. You are an ambassador. Você é um embaixador. Now, an ambassador is not always an easy job. Agora, ser um embaixador não é sempre uma tarefa fácil. There's only 2 times the word ambassador appears in our A Bible. palavra embaixador só aparece 2 vezes na Bíblia. Here in 2 Corinthians chapter 5, Aqui na segunda carta aos Coríntios, but capítulo also in 5, Ephesians chapter 6. mas também na carta aos Efésios, capítulo 6. So in Ephesians chapter 6, Paul says he's an ambassador, Porque também lá em Efésios 6, o próprio Paulo diz que é um embaixador de but let me Jesus. read what else he says. Deixa eu ler então aqui para He says, você. pray for me also, Ele diz assim, em Efésios 6, 19 that e the 20, message may be given to me ore para mim para que a mensagem me seja dada. when I open my mouth to make known Quando eu abrir a minha boca para tornar conhecido with boldness the mystery of the gospel. com coragem todo o mistério do So evangelho. Paul the apostle is chained to a prison wall in Rome. Para que vocês saibam, Paulo estava naquela época preso em uma parede de uma cela He em cannot Roma. write because his hands are bound. Ele não podia escrever as cartas So he's dictating this letter. porque ele estava amarrado. Somebody is Então, writing it down. ele ditou a carta e alguém escreveu. And he says, pray for me. Ele diz: ore por mim. Not pray for me for a better day. Ele diz: não ore para que eu tenha um dia melhor. Not pray for me to get out of prison. Não ore para que eu saia da prisão. He says, pray for me that the message may be given to me Ore por mim para que a mensagem de Deus me seja dada, when I open my mouth para que quando eu abrir a minha boca aqui em to make Roma, known with boldness the mystery of the eu gospel. possa tornar conhecido com muita coragem And o then he's- evangelho e o mistério do And then he evangelho. says this, E ele diz o seguinte, for I am an ambassador in chains. e ele diz o seguinte: eu sou um embaixador em cadeias. Pray, he says, pray Ore that I might be bold enough in him que eu possa ter coragem em to Cristo speak as I should. para fazer como eu devo. Brothers and sisters, Paul knew that being an ambassador is hard sometimes. Paulo está mostrando aqui para nós que ser embaixador é difícil às And vezes. sometimes it'll be hard for us. E isso também vai ser difícil para nós. Maybe even during this series you've been nervous. Talvez mesmo durante essa série vocês estejam nervosos. Many of you have done acts of love and put them on Facebook. Muitos de vocês, eu vi, têm feito atos de amor e têm colocado o que têm feito no Facebook. I have seen them and I'm so thankful for what many have done. Olha, eu sou muito grato pelo que tem sido feito. But maybe you were too nervous. Mas talvez você seja meio nervoso. Maybe you thought they might think you were strange. Talvez você fique pensando, falar para um What estranho. if you did something for a stranger? Mas se você fez alguma coisa para um estranho, Maybe you have to pray like Paul did. se você precisa fazer isso, você precisa orar como Not Paulo because you were orou. chained to a wall in a prison, Não porque ele estava preso a uma parede numa prisão. but maybe you were chained in fear to show the love of Christ to somebody Talvez a sua else. prisão hoje seja o medo de compartilhar o amor So de what's Deus. the answer? Qual é a It's resposta? the same as Paul. A mesma resposta. Pray de that I Paulo. may be bold enough to answer as I should. Ore para que eu seja corajoso o suficiente como eu devo The ser. world is broken. Porque o mundo está quebrado. It needs people who will show the love of Jesus to a Ele broken world. precisa de pessoas que vão mostrar o amor de Jesus a ele. The world is lost. O mundo está It perdido. needs people who will share the love of Jesus Ele to a precisa lost de world. pessoas que vão compartilhar o amor de Jesus And com if we're ele. going to show the love of Jesus to imperfect people, E aí se a gente vai mostrar o amor de Deus para pessoas people like imperfeitas, us imperfeitas who como were nós, not worthy, que não são dignas como but nós, Jesus saved us anyway, mas Jesus as salvou de todo modo. we say, please, Lord, make us bold enough E a gente diz: Senhor, por favor, nos dá coragem to show the love to our friends para mostrar o teu amor aos To nossos our amigos, família and to our strangers, e os estrangeiros. to show and share the love of Jesus Mostrar e compartilhar o amor de to a Jesus broken and a lost world. para esse quebrado e perdido mundo. So, first, Primeiro, vamos lá, repetir. Eu ganho uma nova perspectiva. Primeiro lugar. Segundo, número 2, sent on a mission of reconciliation. eu sou enviado em uma missão de reconciliação. Número 3, Número 3, representing Jesus and his kingdom. representando Jesus e o seu reino.
Número 4. Because of the cross. Por causa da cruz. You see, the passage sort of changes direction. Aqui a passagem parece que muda a direção do pensamento de Paulo. It talks about new life and a new look. Ele estava falando de nova vida, novo olhar, And then being on a mission of e reconciliation. depois está em uma missão de And reconciliação, then being ambassadors for Jesus and his kingdom. sendo embaixadores de Jesus e seu reino. But then the topic changes. Mas aqui é como se o tópico mudasse. It speaks theologically. Ele começa a falar mais teologicamente. It teaches an important doctrine. Ele nos ensina uma doutrina muito importante para todos os cristãos. This doctrine has a name. It's called imputation. O nome dessa doutrina que ele começa a falar aqui é imputação. Imputation. Say it with me. Imputação. Imputation Imputação is explained here in this verse. é explicada aqui nesse verso. So let me read verse 21. Vamos ver agora o verso 21. Dá para você ler o verso 21? It Sim, says, 21. He, or God, Deus tornou pecado made the one who did not know sin por nós aquele que não tinha to pecado, be sin for us, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. so we might know the righteousness of God in him. The word imputation is from banking. Essa palavra imputação vem do vocabulário bancário antigo, da época dos gregos. So who here works in a bank? Quem aqui trabalha em banco? Anybody? Yeah, several people work in a bank. Algumas Okay. pessoas trabalham em banco aqui. So imputation is a banking term from the first century, Imputação era um termo bancário na época do primeiro século. and money would be imputed or deposited into an Ou account. seja, o dinheiro era imputado ou depositado em uma conta. So this doctrine here is the doctrine of imputation, Ou seja, a doutrina que a gente está vendo aqui, que Paulo vai falar, é a doutrina da imputação. because it explains that God imputed our sin Ele está querendo dizer aqui que Deus imputou o nosso pecado to Jesus, sobre Cristo. and he imputed Jesus' righteousness Mas do mesmo modo, Deus imputou a justiça de Cristo to us. sobre nós. So your sin was imputed to Jesus, Ou seja, o seu pecado foi imputado sobre Cristo and his righteousness was imputed to you. e a sua justiça foi depositada ou imputada sobre você. So verse 21, No verso he 21, made the one who did not know sin ele fez aquele que não tinha pecado to be sin for us, tornar-se pecado por nós, so we might become the righteousness of God in him. de maneira que a gente se torne justiça para Deus. Maybe you wonder, why do you Christians talk so much about the Você cross? pode perguntar, por que cristão fala tanto de cruz? Why do you put it in your buildings? Por que você coloca nos prédios do you uma wear it cruz? on a cross Às around vezes your você neck? veste um colar com a cruz. Por Because quê? when we understand the cross, we understand everything. Porque de fato, no cristianismo, se eu entendo a cruz, eu entendo tudo. When we know that Jesus took our sin on the cross, Quando a gente entende que Jesus levou o nosso after pecado living na cruz a sinless life, e viveu uma vida sem he pecado, dies on the cross a sinner's death. ele morre na cruz a morte dos Not pecadores. because he sinned, Não porque ele he pecou, never sinned. porque ele nunca pecou. But your sin was imputed to him. O nosso pecado, o seu pecado foi imputado sobre So he ele. died a sinner's death. Então ele morre a morte do pecador. And then God raised him from the dead on the third day. E Deus o levanta do túmulo no And when terceiro God dia. raised him from the dead, Mas quando Deus he levanta had victory over sin. da morte, ele tem He vitória defeated your sin. sobre o pecado. Ele derrota o He seu took pecado. your sin on the cross Ele levou o seu pecado so he na might cruz, forgive your sin. de maneira que ele possa receber sobre And ele o that seu sin pecado, which made you dead in your trespasses porque aquele pecado que te fazia morto could be forgiven and you could receive life pode ser perdoado por Deus e nós passamos a receber vida because of the cross. por causa da cruz. Because of the Por cross. causa da cruz. But sometimes it's easy to forget. É muito fácil esquecer Maybe sometimes it's hard to understand. e às vezes é difícil de entender. How is it that a holy and perfect God, Como pode um Deus santo e perfeito, God the Son, lived a sinless life? Filho de Deus, viveu uma vida sem He pecado? had seen the effect of sin all around him. Ele via pecado ao redor dele. Em Sin todos had os ruined momentos. lives and it ruined countries. O pecado ele tem visto arruinando vidas e países Its inteiros. smell and its brokenness was all around Jesus. Ou seja, o cheiro do pecado estava ao redor de Jesus, But he did not sin mas ele não pecou. until he was on the cross. E aí ele foi para a cruz. He did not sin then, Ele também não pecou but na he cruz, became your sin. mas ele se tornou pecado. Let me explain.
Eu vou te explicar. When I was a child, I had an experience. Quando eu era criança, eu tive uma experiência. It helped me to understand how a holy God could lower himself. Isso faz eu entender como é que um Deus tão bom e tão grande, How tão this holy santo God pode could become fazer. sin for me. Como esse Deus tão santo se torna o próprio pecado por mim. I grew up in a big city, New York City. Eu nasci e fui criado em Nova York. Okay, so in New York City we lived in the city, we had concrete everywhere. Nova York, como vocês sabem, é arrodeado de prédios de concreto em todos os lugares. And so, but later on, my family moved to a rural part of the country. Um pouco mais tarde, minha família se mudou para o interior dos Estados Unidos. And we lived in a farm of orange trees. E aí eles passaram a viver em uma fazenda de laranjais. There was no house around us. We could not see another house. Não tinha casas ao redor, era só a casa deles e os laranjais. But one day, our house was broken. E aí um dia a casa quebrou de um jeito. All of the plumbing in all of the places backed up at the same time. A parte de tubulação, The sink, toda the toilet. o toalete, as torneiras, os ralos, Everything. tudo entupiu. Okay. So we could not figure out why. A gente não sabia como So resolver. my father called the landlord, E aí o pai dele ligou para o dono da terra, who was my grandfather, que era o avô. and he said, "You have to come over and fix these plumbing." E o pai dele disse: pai, venha cá ajudar a gente a consertar esses tubos. So my grandfather says, "Okay, I will come Ok, over." eu vou. So maybe 10, 20 minutes later, Cerca de 10 a 20 minutos depois, my grandfather calls back to the house. ele liga de volta para casa He asks to talk to me, e ele pede ao filho para falar com o and neto. he calls me Eddie, E ele chamava o neto dele Edinho. and you may not, E você não pode me chamar de Edinho, but he did. mas ele fazia. So he said, "Eddie, will you come meet me in the yard? Ele disse: Ed, me encontre no jardim. We're going to dig up something in the yard." E aí a gente vai cavar algumas coisas no jardim. He kind of hinted that it was something exciting. E ele estava dando a ideia de que ia ser algo muito Now, I interessante. did not know about the plumbing problem. Eu não sabia de nada sobre os I problemas das tubulações. I knew my grandfather said there was something in the yard. A única coisa que eu estava sabendo era que meu avô disse: olha, tem alguma coisa para a gente And we were fazer no we jardim. were going to go dig it up in the backyard. E aí a gente vai cavar, sabe, o jardim na parte de So trás I da was casa. very excited. E eu fiquei animado. So I went to the backyard, Eu fui para a parte de to trás this do one area jardim. that was more green than the rest. E eu percebi que tinha uma área do jardim um pouco mais verde. Just a little bit of a mound of E green. assim, tipo um montinho And com my uma área grandfather, mais verde. so my grandfather brought me out and said, "We're going to dig right here." E ele, o avô dele o levou e disse: nós vamos cavar aqui. So I started to dig. E aí eu comecei a cavar. And I went in a little bit into the ground, E aí quando eu cavei um pouquinho o chão, and there was a box buried in the ground. tinha uma caixa enterrada no chão. I was so Eu excited. fiquei animado demais. There was treasure in my Tinha yard. tesouro no meu jardim. Maybe a pirate had come by and buried it here years Talvez um ago. pirata tenha enterrado algum tesouro no meu jardim. And my grandfather found a map. E meu avô achou o mapa da He botija. was a very clever man. Porque ele era muito inteligente, So meu I avô. kept digging faster and E aí eu faster. comecei a cavar mais And rápido, a cavar mais it was a rápido. big box in E the aí uma ground. grande And he caixa. was laughing and Ele smiling. começou a rir, a sorrir. Like with a grin, like a bad grin. He's like, E ele começou a olhar assim. But I kept digging and I cleared up the whole thing. E aí eu continuei cavando e liberei a caixa, And limpei a caixa. he said, "Do you want to open it?" I said, Aí "Yes." ele disse: você quer abrir essa Yes. caixa? Eu disse: eu quero, vovô. So he gave me a long iron rod. E aí ele me deu um pé de cabra bem grande. And so I took the rod and the edge of the box, E aí eu peguei na tampa do box. and I lifted it up with all E my aí strength. eu levantei com And as toda I a pulled it força. up, I opened it, Quando eu abri, and I looked, quando eu olhei, and it was a box of poop. e tinha uma caixa de fezes. Can I say poop in church? Tá perguntando se pode dizer Ah. fezes na Cidade Viva, né? That's Você okay. pode tudo, meu amigo. Tudo bem? You can say everything you want. Okay. Come on. But it was a box of poop in my Como yard. pode ser uma caixa de cocô no meu No, jardim? I grew up in the city. Eu cresci na cidade. We did not store poop in the A yard. gente não guarda cocô no jardim. It would go in the pipes and go away. Porque o cocô vai But embora nos tubos. somebody put a box in the Mas alguém yard. colocou uma caixa no meu And my jardim. grandfather was laughing. E meu avô começou a rir da minha He cara. said, "Eddie, don't worry. Ele disse: Ed, não se preocupe. It's just your family." É cocô da sua família. And I said, "I don't care if it's the Queen of Eu não England. quero nem saber se isso aqui é cocô da rainha da Inglaterra. It's a box of poop." Isso é cocô e pronto.
And then he said to me, E aí ele disse para mim: Eddie, we have to unclog it. Ed, a gente tem que fazer uma limpeza, liberar aí a fossa. I said, we? Nós? So we renegotiated my E fee. aí ele renegociou a taxa que ele tinha ganho do avô. Yes. He started paying me Ele $10. disse que ia pagar a princípio $10. So pra we ele went up ajudar. about triple to that. E aí eu tripliquei o valor, né, para fazer And I o said, I will serviço. help you, Grandpa. E ele disse: eu vou te ajudar, vovô. So the problem was I could not get the pipe unclogged. Ele não conseguia alcançar a tubulação que estava tapada. So I took the metal rod E aí ele pegou aquela haste and I de sort of metal. took it and I would go ding, ding, E ele ding, começou din, din, try to din, get ding just in here and tentando it wouldn't empurrar, work. mas não funcionava. And so my grandfather said, well, let me help you. Ele disse: deixa que eu te ajudo, meu netinho. And he took me by the shirt Aí ele pegou pela camisa. and he sort of leaned me over Aí ele me baixou and he pouquinho. said, don't fall. Não caia. Don't fall. Não caia. And I did. E eu caí Into a tank of my family. no tanque da minha família. It was not a good day. Não foi um dia muito bom para mim. I'm standing maybe up to my knees in poop. Eu tinha cocô até o joelho. And oh, the smell was terrible. O cheiro estava horrível. I felt dirty and unclean and filthy. Eu me senti sujo, sabe, nojento. And ever since that day, I wash my hands 10 times a day. Depois daquele momento, ele pegou um problema, uma fobia. Ele And I tem carry que hand lavar a mão sanitizer 10 everywhere I vezes go. por dia. E ele anda com isso na mão. See, but on that day, Mas naquele dia, I knew what it was like on that moment eu sabia que naquele momento, to experience something that was not something I should experience. experimentar alguma coisa que eu não deveria It experimentar. was disgusting to me. Foi assim, sabe, It is desprazeroso. It's disgusting to you. E também desprazeroso But para I'm cada just de standing in nós. it to hear. E eu tô aqui, Now I want you to think of Jesus, eu tô aqui com um cocô aqui. Agora pense em Jesus, who was holy and perfect and sinless, que é perfeito e sem pecado, who did not sin, que não pecou, but he saw the stench of sin, mas ele viu a extensão the do dano do disgust and the pecado. brokenness that sin Sabe, brings. a quebradeira que o And he pecado saw it all produz. around him, but he himself was not a sinner. Ele via tudo isso ao seu redor, mas ele mesmo And then when não he died pecou. on the cross, Quando ele morreu na cruz, he died around sinners, ele morreu ao redor, but he rodeado por didn't just die pecadores, for sinners. mas ele morreu pelos He didn't pecadores. get up to his knees in sin. Ou seja, o pecado não veio He didn't até get o up to seu his waist in joelho. sin. O pecado não veio He até a didn't sua get over cintura. his head in O sin. pecado não veio até acima The da sua Bible says cabeça. he became sin for A us. Bíblia diz, o termo usado é que Jesus se tornou o próprio excremento. So if you think standing in something disgusting is bad, Se você estiver em algum lugar muito, sabe, ruim, muito nojento, how much love would you have quanto amor você teria que ter to become that sin for us? de se tornar aquilo que você mesmo abomina? And that's what Jesus did. Foi o que Jesus fez. Jesus died on the cross Ele morreu na cruz for your sin por seus and in your pecados place. e no seu And lugar. because of the E cross, por causa da cruz, your sin was imputed to Jesus. o seu pecado foi imputado His sobre Cristo. righteousness was imputed to us. E a sua justiça, a justiça And now we dele can veio sobre nós. receive new life. E por isso podemos receber nova vida. And because we've received new life, everything else changes. Porque a gente recebe vida nova, tudo mais You see, muda. getting a new perspective, Porque você passa a ganhar uma getting on nova a mission of perspectiva. reconciliation, Você é enviado em uma missão de reconciliação, representing Jesus and his kingdom, representando a Cristo e o seu reino. they only make sense Tudo isso só faz sentido when we understand we do this que nós entendemos que fazemos because of isso Jesus' work on the cross. por causa do trabalho de Jesus na cruz. Because he died on the cross, Que ele morreu na cruz. I can live for him. Eu posso viver para I can ele. see others differently for Eu him. posso olhar para as pessoas agora com um olhar I can diferente. do acts of service for Eu him. posso servir aos outros no nome I can dele. share the gospel for him Eu posso compartilhar o evangelho por ele. because his love compels me. Porque Paulo diz que o amor dele nos constrange. 2 Corinthians 5:14 2 Coríntios 5:14. says the love of Christ compels us. Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. In the original language, it literally means he guides us along the way. Na palavra original no grego significa compel, significa algo que nos guia pelo caminho. And then 2 Corinthians 5:15 says it this way. E em 2 Coríntios 5:15 diz o It seguinte: says, and he died for all.
Ele morreu por todos, so that those who live para que todos os que vivem should no longer live for themselves, não vivam mais para si mesmos, but for the one who died for them mas para aquele que morreu por and was eles raised. e foi If you're here elevado. tonight and you don't yet know this Jesus, Se você está aqui e ainda não conhece esse Jesus, and you wonder why we talk about the cross so much, você fica perguntando, por que falar tanto da cruz? because everything is because of the cross. Porque tudo é por causa da cruz. Everything is because of the victory that was won on the cross Tudo por causa da vitória que foi ganha na and it cruz. was proved when God raised him from the E dead. essa vitória foi comprovada quando Jesus foi ressuscitado ao I terceiro want to dia. invite you today, if you don't know him, Eu quero convidar você, se você não o conhece, to meet my Jesus, a encontrá-lo, to meet our Jesus. a encontrar o nosso Jesus. Because someone invited you here today because they love you. Porque talvez alguém tenha te convidado hoje porque ama They want you você. to know that Jesus died on the cross. E Ele quer que você saiba, a For your despeito de sin sua posição, and in your que Jesus place. morreu por você And e no he's seu lugar. inviting you today to a relationship with him, Está convidando você para um relacionamento com to Ele, be reconciled to God through Christ. para ser reconciliado com Deus através de Jesus. That invitation is for you today. O convite é para você hoje. And if you're a follower of Jesus, Mas se você é um seguidor de Cristo, if you're a born again Christian, se você nasceu de novo, the reminder is here aqui está a lembrança para that we have a você. new perspective. Nós temos uma nova perspectiva. We're sent on a mission of reconciliation, Por isso nós somos enviados em uma missão de reconciliação, representing Jesus and his kingdom representando Jesus e o seu reino, because of the cross. por causa da cruz.